Essa é uma aula bem rápida, mas você vai aprender de uma vez por todas e definitivamente o que são extensões de arquivos e quais cuidados que você deve ter para não pegar um vírus no seu computador, por exemplo. Vamos ali que eu vou te mostrar aqui na tela do computador. Eu coloquei aqui dentro da nossa caixinha 1 várias matrizes de bordados e alguns outros arquivos. Note que aqui tem DST, EMB, GIF, GEF, JPG, PDF, PES, PNG e esse aqui que é .exe. Não sei se você notou, mas tem vários arquivos que são basicamente a mesma coisa. Todos eles têm a letra B dentro. Esses arquivos, digamos que é basicamente igual aquelas caixinhas que eu expliquei para você. Só que você não consegue acessar dentro desse arquivo. Você precisa de um programa para reconhecer aquele arquivo e poder mexer dentro dele. Todas essas letras B, elas têm a mesma função. É uma matriz de bordado com a letra B. Então, cada máquina vai reconhecer um formato de arquivo. As máquinas Brother vão ler o arquivo em PES. As Janome vão ler o arquivo em GEF, por exemplo. E assim por diante. Mas o que são essas extensões e para que serve isso? Por que não é somente um? Esses arquivos são referentes ao formato que esse arquivo vai ser disponibilizado ou vai ser feito. É basicamente assim. Aqui nós temos essa caixinha e aqui nós temos outra caixinha. Digamos que essas caixinhas são parecidas, tem quase o mesmo tamanho, porém, essa caixinha aqui, se eu colocar a água dentro dela, a água vai ficar aqui dentro, a água não vai vazar. Mas se eu colocar a água dentro dessa aqui, ela vai vazar, porque ela é toda furadinha, entendeu? Ou seja, se eu quiser trabalhar com água, eu não posso trabalhar com essa caixinha. Eu tenho que trabalhar com essa caixinha. São os formatos dos arquivos. Da mesma forma, são as máquinas. Digamos que a Bernina, ela só entenda as caixinhas furadinhas. E a Brother só entenda as caixinhas fechadas. Para você entender isso mais fácil, da mesma maneira que funcionam as línguas. Tem inglês, tem português, tem espanhol, tem japonês. Se você não entender aquela língua, quando uma pessoa falar em japonês, por exemplo, se você não souber o japonês, você não vai entender o que aquela pessoa está falando. Mas se você sabe japonês, quando ela falar japonês, você vai conseguir entender. Então é basicamente isso. Cada arquivo tem uma função diferente. Os arquivos em PES, eles vão para a máquina Brother reconhecer e fazer aquele bordado. Um arquivo em PDF, por exemplo, essa sigla significa Portable Document Format. O que é isso? É um formato de arquivo portátil. É como se o PDF fosse um pendrive. Você coloca uma imagem, você coloca um texto, você coloca, sei lá, diversas coisas dentro desse PDF que basicamente qualquer computador vai ler. Você só precisa de um leitor PDF. Se por acaso eu colocar uma imagem em vetor dentro desse arquivo PDF, qualquer computador vai conseguir lê-lo, sem ter um programa de vetorização, que o mais conhecido é o CorelDRAW. E tem também o Illustrator, que é irmão do Photoshop. Esses dois programas, eles criam arquivos em vetores. O Wacom, por exemplo, mais o PDesign, mais o Embird, eles criam arquivos em bordado, em formas de bordado. Então, cada arquivo desse tem uma função específica. Para você entender melhor ainda, eu vou explicar usando carro popular e máquina de bordado. Imagina que nós temos 3 carros diferentes. Vamos colocar só dois carros diferentes. Tem o Gol e tem o Palio. O Gol ele é fabricado pela Volkswagen. O Palio ele é fabricado pela Fiat.
Então, os dois são carros, mas são carros de formatos diferentes. Então, aqui eu te mostrei JPG, PNG e GIF. Esses três formatos são arquivos de imagem, porém são formatos diferentes, não deixam de ser imagens. Da mesma forma são os bordados, as matrizes. Existem diversos arquivos de bordado. Tem o PES, tem o GEF, tem o DST e assim por diante. Cada formato desse, ele vai ser utilizado para cada fabricante de máquina, entendeu? Então assim, a Brother fabricou a máquina, projetou a máquina para ter um leitor de arquivo que vai reconhecer os arquivos em PES. Digamos que o formato PES é a linguagem japonesa. Então eu preciso falar na linguagem japonesa para aquela máquina entender. Já a Janome, ela não entende japonês. Ela vai entender inglês, por exemplo. Se eu mandar um arquivo, se eu falar em japonês com a Janome, ela não vai entender. Eu tenho que falar em inglês para ela entender. Por isso que tem essa diferença de arquivo. Cada máquina tem um leitor de arquivo diferente. Da mesma maneira que são os carros. Os carros populares geralmente são 1.0 com motor mais fraco, não tem direção hidráulica, não tem vidro elétrico, ar-condicionado, essas coisas. Digamos que o Gol e o Palio têm as mesmas funções que o carro tem. Porém, o volante do Palio é diferente do volante do Gol. O lugar onde parafusa as rodas, onde encaixa as rodas, o formato daqueles parafusos talvez seja diferente do formato do Gol. O vidro do Palio tem um desenho, o vidro do Gol tem outro desenho, entendeu? Mas os dois continuam sendo um carro popular. Da mesma maneira são as máquinas. Existe a Brother, que fabrica a BP, fabrica a PE, fabrica a PR. Tem a Janome, que fabrica, não sei as máquinas que tem. E cada máquina dessa vai ter uma função diferente. Da mesma forma dos carros. Um carro tem uma potência maior, às vezes não tem um vidro maior, tem um capô diferente. No caso da Brother, tem a PE 770. É uma máquina compacta, é uma máquina pequena, que não suporta um bastidor maior, mas tem também a BP 2150. Essa já é uma máquina que recebe um bastidor maior, ela tem tecnologia diferente, entendeu? Então é basicamente isso. Formatos de arquivos são para especificar qual leitor, qual programa, qual máquina vai receber aquele tipo de arquivo. Você viu aqui que eu te mostrei um arquivo que tem aqui no final .exe. O que significa isso? Esse .exe é um arquivo executável. É um arquivo que, se você clicar nele 2 vezes, ele vai abrir e executar uma ação. Qual que é o risco que você tem aqui? Todo vírus, ele sempre vai trabalhar em um arquivo executável, porque ele precisa executar uma ação. Um vírus nada mais é do que um programa de computador que alguém faz, camufla ele dentro de um arquivo, e quando você abre esse arquivo, aquele programa sozinho, ele vai executar algumas ações. Por exemplo, ele vai entrar na pasta do sistema do seu computador, lá no miolo, no cérebro do seu computador, e vai começar a comandar algumas funções do seu computador. Por isso que às vezes, quando está com vírus, fica travando, às vezes não abre direito as coisas, fica abrindo páginas da web sozinha. Isso que é um vírus. Um vírus trabalha desse jeito. Ele entra dentro do seu computador, infecta os arquivos que comandam o computador em si, e começam a agir sozinhos. Mas esses arquivos, eles só vão infectar o seu computador se você abri-los. Então, por isso que eu estou te mostrando aqui um arquivo executável. Sempre que você baixar um arquivo, sempre verifique a extensão desse arquivo, para você não clicar num vírus, não abrir um programa que você não conhece. Se por acaso você tem um arquivo e não conhece a origem desse arquivo,
não sabe quem te mandou esse arquivo, então não é seguro você abrir, porque você não sabe qual que vai ser a ação que aquele executável vai fazer no seu computador. Agora eu vou te mostrar aqui no computador a forma original que vem esses arquivos para você. O sistema operacional Windows, ele não exibe automaticamente os formatos de arquivo. É justamente para você não alterar, se caso você não entender, e, por exemplo, estragar esse arquivo. Porque se você fizer alguma alteração nos arquivos do sistema, talvez seu computador pare de funcionar, entendeu? Simplesmente porque você alterou um arquivo. Então, vamos aqui ver como que você faz para exibir essas extensões, e depois eu vou te explicar como que você altera tudo sem bagunçar o seu arquivo. O seu computador, ele vai vir originalmente desse jeito. Ó, tá vendo que todos têm o nome letra B e não está aparecendo aqui? Olha, esse aqui também não está mostrando. O que você vai fazer? Vai clicar aqui em cima, exibir. Depois você vem aqui, ó, opções. Depois cliquem aqui, ó, opções, alterar opções de pasta e pesquisa. Nessa caixinha que abrir, você vai clicar aqui em cima, nessa aba, ó, modos de exibição. Aí aqui embaixo, você vai rolar essa barrinha e vai procurar esse negócio aqui, ó, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Você vai desmarcar essa opção e vai clicar em OK. Feito isso, ele vai te mostrar qual que é a extensão de arquivo de cada um. Agora vamos alterar um aqui para você entender por que você não pode mudar isso aqui. Eu vou clicar aqui na letra B em GEF, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, renomear. Digamos que eu quero colocar isso aqui como, sei lá, quero colocar o nome Bruno nessa letra. Eu não posso alterar nada que está depois do ponto. Eu sempre vou alterar tudo que está antes do ponto, porque é o nome do arquivo, ponto e a extensão do arquivo, que é o formato dele, que é GEF, DST, AMB, GIF, JPEG. Mas digamos que eu alterei isso aqui. Vou escrever outra coisa aqui. Vou pôr GEF, eu vou escrever GEF com G. GEF. Agora eu vou apertar Enter. Olha, aparentemente não mudou nada. Mas o que acontece? Agora eu vou atualizar essa pasta aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em atualizar. Ó, agora ele já não vai me mostrar mais o arquivo. E se eu pegar esse arquivo aqui, que era em GEF, colocar no pendrive e colocar na máquina, ele não vai reconhecer. A máquina não vai ler. Por isso que você tem que tomar muito cuidado nessa questão de alterar os arquivos. O que eu estou te passando aqui é para você sempre ver qual é a extensão de arquivo que você está baixando, e sempre tomar cuidado com os arquivos executáveis, para você não baixar um vírus e poder estragar o seu computador. Se eu alterar o formato do arquivo aqui para GEF de novo, provavelmente ele vai voltar ao arquivo anterior, ao arquivo que era. Porém, dependendo do que você fizer, dependendo o arquivo que você alterar, se você alterar só uma vez, você vai estragar ele para sempre. Ele nunca mais vai voltar ao normal, entendeu? Então, nesse caso aqui, se eu voltar ele para GEF, eu tenho certeza que ele vai voltar ao que era a matriz. Porém, eu não tenho certeza se essa matriz vai funcionar da mesma maneira que era antes de eu alterar o formato do arquivo. Então, você tem que tomar cuidado com essas extensões e não alterar o formato delas. E sempre tomar muito cuidado com os formatos executáveis, que são os arquivos executáveis, que são os programas que vão fazer ações automaticamente no seu computador.